noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, o nosso collab, né? Todas as quintas-feiras, até o dia da redação do Enem. A professora Sandra Celino estará aqui com vocês trazendo conteúdos que vão auxiliá-los na sua produção de texto. E hoje o nosso tema é a leitura que aprova. Por que não coloquei leitura que aprova? Por que tem esse artigo antes? Esse artigo definido, né? A leitura. Hoje tem uma convidada muito especial, a professora e mestranda, também a Adriana. Ela vai se apresentar melhor, vamos aguardar a sua chegada. E enquanto isso, aproveite para chamar mais pessoas para vir compartilhar, para vir aprender sobre o que nós iremos comentar aqui. Então, será que bons escritores, eles são aí bons leitores? Como que funciona? Então, eu quero já convidar aqui, já está acenando a minha amiga, vou convidá-la, a professora Adriana Guzmão. Vamos lá. Tenho certeza que será enriquecedor. Vamos aguardar a Adriana aceitar aí o nosso convite. Enquanto isso, aproveite para chamar mais pessoas, que eu tenho certeza que será uma live maravilhosa. Olá. Ei, amiga! Bom. Tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, tá ouvindo direito? A imagem tá ok? Tá tudo certo aí para você? Tranquilo. Ó, o seu som tá um pouquinho baixo para mim. Ó, deixa eu ver se é o meu telefone, né? Não, meu telefone tá ok. Esse é o meu. Vamos lá, dá só uma olhadinha aí. Pra... Olá, o do livro já tá aí dando boa noite pra gente. Seja bem-vindo. A Áurea também acenando. O Du falou que tá baixo, viu? Tá melhor. Para mim agora melhorou. Melhorou? Sim, melhorou. Ah, beleza, então. Joia! Tudo bom? Isso aí, tudo bem. Chovendo muito aí? Oh, e como? Eu pensei que não iríamos nem ter a nossa live, porque cada raios e trovões aqui que eu falei, meu Deus, se a internet cair. Então, eu pensei a mesma coisa, né? Eu fiquei pensando, falei, olha, acho que Sandra talvez vai até desmarcar, né? Porque tá demais a chuva aqui, né? A trovoada. Mas a gente segue dialogando, né? Aproveitando esse tempinho. Tá. Então, gente, para quem é convidado da Adriana, que não me conhece, sou a professora Sandra Celino, trabalho com o gênero redação do Enem. Estou aqui na rede já há um ano compartilhando aí conhecimentos, tanto de redação quanto de gramática. E nesses últimos meses eu tenho feito alguns, aproveitando essa quarentena, né, que já não é mais quarentena, esse período que estamos em casa, compartilhando conhecimentos, né? E hoje é o dia da minha amiga estar aqui comigo, a Adriana Guzmão. Adriana, eu quero que você se apresente para os demais que estão aí chegando. Quem é Adriana Guzmão? Fala aí pra gente. Quem é você? Tá melhor para você agora o som? O áudio? Tá bem? O áudio melhorou, isso. Ah, tá. Joia. Então, a Adriana, né, é a mãe do Eliseu, da Eliana e do Gabriel. Eliseu. Então, já foram alunos da Sandra, né? Com muito prazer, né? Tive essa honra, né? Então, a Adriana primeiro sou mãe, né? De 3 filhos maravilhosos, 3 bênçãos. Sou professora, escolhi ser professora de língua portuguesa, pedagoga. Trabalho na Secretaria Municipal de Educação, aqui em São Mateus, Espírito Santo.
Sou mestranda do programa de ensino de pós-graduação aqui de São Mateus, da UFES, no campus de São Mateus, orientanda do professor Jair Miranda de Paiva, né? E a Adriana também é a soma de muitos outros professores, porque eu coordeno a área de ensino de língua portuguesa e literatura no município. Então, eu sempre represento todos nós e eu sempre sou um pouco de todos eles e todos eles também são um pouco em mim, né? E a gente tem uma página também no Instagram, que é o Profs que Leem, e nós, quanto professores, somos 6 aventureiros, 6 sonhadores que acreditam que vale a pena compartilhar a leitura e o ato de ler, né? Então, todas as quartas e sábados a gente se reúne para contar as nossas histórias, as histórias que a gente gosta, com algum convidado. Em breve, Sandra Celino conosco, né? É um prazer. Então, a gente tem esse prazer, né? E no mais, a Adriana é uma pessoa simples, comum, cristã, né, acima de tudo, e que gosta de ler e que arrisca de vez em quando escrever um pouquinho. Isso aí, eu coloquei para os nossos convidados, eu fiz aquela chamada, né? Um convite, coloquei escritora Eliana. Fala pra gente isso aí. Tem uma obra aí chamada Versos Íntimos. Fala um pouquinho pra gente. É esse aqui, ó. Ó, eu vou querer o meu autografado, já falei, né? Depois a gente conversa, depois a gente conversa. Depois, com muito gosto, com muito prazer, né? Então, na verdade, Sandra, Versos Íntimos, eu já escrevi, eu já tenho 2 outros escritos, né, guardados, mas Versos Íntimos que foi o primeiro a ser publicado, né? Eu tenho Estações da Vida e Metamorfose Literária. Semi-pronto, né? Mas Versos Íntimos saiu porque ano passado eu fui no WikiPeak, no encontro de filosofia, né? Porque minha área de pesquisa é poética e atrelada ao fazer filosófico em sala de aula, a poesia com a criança e a filosofia. E eu fui fazer uma oficina com o professor Pineda na Colômbia, né? Em Bogotá, sobre a escrita poética nas aulas de filosofia, e tive a satisfação, as coincidências boas da vida, né? E acabei conhecendo uma pessoa que também fazia oficina, né? E aí ele gostou dos meus poemas, eu também, assim, eu também escrevi a gente participando ali, e eu tinha alguns poemas que como eu gosto de estudar o espanhol e ler em espanhol a poesia, né, principalmente o Borges e o Neruda, então eu conversando, né, e tal, ele falou assim, você também escreve? Eu falei, escreva. Aí eu apresentei, assim, depois de uns dias estudando junto, né, a gente pega uma certa, assim, uma confiançazinha, né, aí eu apresentei alguns textos, ele falou, não, gostou, e aí a gente começou a trocar textos, né? E eu fui traduzindo alguns outros e ele foi me ajudando nesse processo de tradução. Enfim, né? Foi uma obra que saiu assim, por acaso, depois de um evento, de um congresso, né? Que eu participei e dessa oficina de escrita poética, né, escrita poética filosófica para crianças que eu participei, só que os textos não são infantis, não. Isso que eu ia te perguntar. Embora eu não tenha lido, logo quando eu vi o título, eu pensei, olha só, a minha bênção aqui, ó. Toda quinta eu fico sem ajudante. Sarinha. Aí ela aparece. Tudo bom? Tudo bem. A sua já está escrevendo também, né? Muito, muito, muito. A Adriana já está enorme. Então, quando eu vi o título do seu livro, eu falei, tem alguma coisa a ver com Augusto dos Anjos? Que eu logo lembrei daquele texto dele, né? Versos Íntimos. Eu falei, tem alguma relação? Porque o Augusto dos Anjos, a poesia dele é bem pessimista. Então, você trabalha de como que foi a sua produção? Nossa, minha poesia Versos Íntimos, ela tem um caráter mais intimista mesmo, né? Ela não é baseada em Augusto dos Anjos, não. Eu gosto da poética do Augusto dos Anjos, mas não a copio em nada, né? É uma seleção de textos. Na verdade, Sandra, eu tinha assim, vários poemas e foi os que nós traduzimos e que eu gostei
que eu coloquei na obra, né? Eu até falei que eu tive algumas dificuldades com os versos, com os poemas de métrica fixa, né? Como os sonetos. 4 Uhum. sonetos que eu gostei muito, mas eu não que o tradutor não fizesse, não me auxiliasse no processo, né? De forma, mas eu não senti satisfação. Uhum. É muito difícil você traduzir o texto para alguém e você também está vendo a pessoa traduzir o seu texto. Porque Uhum. algumas palavras, quando você troca para manter a rima, não dá o sentido que eu quero para o texto, Uhum. entende? Imagino. Aí eu falei, não quero não. Ele, poxa, Adriana, mas ficou tão bonito. Eu falei assim, não, mas não era isso, né? E aí eu Uhum. só. Aí, mas assim, foi uma pessoa muito paciente, abençoadíssima por Deus, Uhum. sabe? Mas Uhum. eu trabalho mais a questão, né, do sentimento de mulher, né? O sentimento meu quanto mulher, quanto mãe, e trabalho também esse sentimento meu de pessoa cristã, a questão da fé, da oração, né? E o Sim, título os versos íntimos não são de uma intimidade sexual ou de um desejo carnal, e sim de sim. um desejo de conexão espiritual com Deus, Ah, né? bacana. É bem, então assim, você encontra um pouco desse dizer, desse dialogar com Deus. Eu tenho algumas manias, Sandra. Então, por exemplo, eu tenho época que eu não consigo orar. Ajoelhar, fechar o olho e orar, não Uhum. funciona, não dá, não dá. Então eu escrevo, Ah, né? legal. Então eu escrevo. E aí algumas alguns desses atos de escrita estão em alguns poemas, né? Ah, São que alguns legal. poemas. Então, eu Que tenho legal. alguns textos, né? Quando eu não consigo fechar os meus olhos e orar, eu escrevo para Deus, né? Aí eu falo com ele, olha, eu estou escrevendo porque eu já estou esgotada. Mas fica aí registrado, o senhor me lê Aham. aí, fazendo favor. E Aí aí, alguns escrevi. desses textos estão Aham. aí. Uma vez eu tava com. Eu fiz uma live aqui falando. Porque tem aluno que ele chega para mim falando que tem medo, que tem alguns bloqueios. Eu falei, mas você sabia que a escrita ela liberta? Então começa a escrever. Sim. Joga para o papel os seus sentimentos. Inclusive, uma amiga minha, não sei se você conhece, ela falou que já foi de São Mateus, a Carla, psicóloga. Ela falou que Ah, uma das sim. orientações que ela faz para os pacientes dela é que tem um caderninho para Sim. escrever. Então, Uhum. assim, a escrita tem esse poder de libertar, né? Então, muito bacana esse seu Tem. processo aí de produção. Então, não consegue se ajoelhar, mas a caneta A transmite isso caneta. aí. Muito, muito Isso. bacana. E não esse versos íntimos, mas a estações da vida tem muito disso, desse meu Uhum. eu que não conseguia dizer com as palavras e que eu disse através da poesia. São alguns momentos que eu tive, né, em processo de depressão, eu tive depressão pós-parto, né? Eu passei por algumas situações, né, depressivas e a escrita foi a minha libertação. Ela era a minha única voz, meu único modo de dizer, né? Então eu Uhum. trabalho com contos, com poesia, com crônicas também, que eu gosto de escrever Legal. crônicas, né? Então, assim, é um pouco. Show. Mas versos íntimos é só poesia, tá, gente? E é bilíngue, né? Você tem a poesia, os poemas, eles vêm sempre na versão em português e espanhol, tá? Então, quando você Eu for para tenho, versos íntimos. tenho até vergonha de admitir que a minha graduação é espanhol, né? Mas assim, eu Ah, parei de falar, porque eu parei de trabalhar, então eu acabei não praticando. Né? Mas aham. então, quando pegar sobra, vou relembrar muitos vocábulos, né? Colocar em prática o Sim, espanhol aí enferrujado. pois Mas, é, verdade. E então, lembrar também, né? Que a uhum, escrita da língua não é a mesma coisa que a fala, né, em uhum. específico, né? Eu até falo, eu prefiro às vezes conversar com alguém em espanhol escrevendo do que falando. Porque como a gente Bacana. não tem a vivência, por Sim, mais que sim, a gente tente, nós sempre somos estrangeiros dizendo a sim. palavra do outro, né? A língua Aham. do outro. Mas é um exercício bacana. É, Foi eu, assim, aham.
Eu fico Foi algo imaginando legal. assim, o aprendizado, como que foi para você isso, porque eu não fiz, mas eu sei que você fez teologia, né? Então, quando a gente Sim, sim. começa a analisar aquelas questões da tradução da Bíblia, um escritor fala de um jeito, outro fala. Os evangelhos, por exemplo, né? Nossa, Fala que é contraditório alguma coisa, mas assim, cada um escreveu na sua versão, do seu jeito, né? Eu acho que então para sim. você foi interessante vivenciar isso, né? Não é que não era totalmente aquilo que você queria dizer, mas é muito bacana. Eu estou curiosa para ler É, sua obra. menina, mas olha só, eu falei, até comentei com algumas amigas assim, eu hoje tenho uma outra visão sobre o ler a obra, né? Sério. Muito maior, produzindo livro nessa versão bilíngue, eu aprendi mais sobre a importância de se aprender a língua materna para fazer a leitura do Uhum. escritor do que tudo. E aí eu comecei a analisar os poemas dos autores que eu gosto, de Neruda, do Borges, e fui perceber como as traduções deturpam o dizer do poeta para Uhum. manter a rima na nossa língua, porque o Borges faz sonetos, então quem faz a tradução quer manter a questão, quer manter o soneto, então ele quer achar a palavra que se encaixa, que tenha um Uhum. sentido similar e nunca é o sentido literal que o autor quis dizer, né? Então, assim, Complicado. nossa, eu fiquei. Eu entrei no processo assim, meu Deus, eu acho que eu preciso ler todas as coisas sempre num É, modo, né, diferente. isso. A Josiane está aqui comentando: cada um escreve do seu jeito e cada um lê a obra a seu jeito também. É fantástico. Realmente, isso é fantástico. E Verdade. quando nós estamos aqui falando também, no meu contexto de Enem, já trazendo para esse contexto, então, Sim. essa semana mesmo eu estava lendo alguém fez um meme, depois o outro que reproduziu fez o comentário embaixo que o autor não gostou da questão que havia feito lá no Enem, porque eles deturparam, não era aquilo que ele queria dizer. Aí você usou essa expressão, né? O que o autor quis dizer. Então, entre o que ele quis dizer e o que nós compreendemos é É, complicado. E lá na verdade. redação, e para o autor que ainda está vivo, ver a sua obra sendo interpretada de um jeito diferente da que ele se propôs a dizer, deve ser um pouquinho chato, eu imagino. Nossa, é muito chato. E é assim, foi uma situação até assim, constrangedora, porque a Sim. pessoa sabe, ela está te dando a alternativa, mas eu não fiquei satisfeita. Eu falei, não, mas eu não quero dizer isso. Se a pessoa ler isso, vai entender isso. Eu quero dizer assim, né? E principalmente que eram alguns poemas que dizia da questão minha espiritual, né? A questão Uhum. religiosa. Então eu falei assim, não, mas essa palavra não vai dizer, ela vai mudar o sentido. Aí nós achamos por bem, eu falei, não, eu prefiro então não inserir. Sim. Combinamos, ele não se ofendeu, foi tudo certo. Mas é muito difícil essa questão do que eu quero dizer e o que você quer entender sobre isso, porque quando a obra Isso falando dialoga de questão comigo, poética. Aham. questão poética, mas também dos contos, né? Uhum. Dos textos, né? De modo em geral, principalmente os textos argumentativos, que as pessoas buscam um quê para contradizer ou Uhum. para ter para si como argumento, né, de arguição mesmo a favor ou contra. Então, você lê o texto buscando a interpretação que você quer dar a ele. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado com essas coisas, porque senão nós acabamos trazendo o nosso eu e não mantendo o eu do autor que está dizendo, né? Uhum. E aí eu falo assim, olha, tem alguns poemas que umas amigas minhas ficaram loucas, até minha cunhada que está aí, a Josi, né? Aí você quis isso aí. Falei, gente, sou eu não. Olha só, eu escrevi isso dizendo isso, né? Mas vocês estão entendendo Aham. outra coisa, né? Aham. Inclusive, um poema que eu escrevi, O Seu Sorriso, né? Por exemplo, eu vou citar um dos meus poemas, O Seu Sorriso. As pessoas que leram acharam que eu estava, que era um eu poético dizendo do sorriso do seu amado,
né? Uhum. E o meu eu amado, existe um eu amado, meu eu amado eram os meus filhos, porque eu passei Sim. por uma situação depressiva e uma situação de conflito no matrimônio, em que eu não tinha prazer de voltar para casa. E o que me fazia voltar para casa todos os dias à tarde era que eu chegava em casa e eu tinha o sorriso do Gabriel e do Eliseu. E quando eu chegava, você conhece, o Eliseu é energia, né? Sempre para É um cima. sorriso em pessoa. Brincalhão. Um sorriso em pessoa. Então, o sorriso dele me fazia voltar para casa, entendeu? Às vezes eu tinha assim, eu pensava, eu podia ficar um pouco mais. Mas quando eu lembrava que eu chegava em casa, que eu ia encontrar o sorriso dele, então foi um poema que eu escrevi pensando no sorriso dos meus filhos, no jeito deles sorrirem para mim. E isso me fazia voltar para casa, isso me fazia sentir quista, me fazia sentir bem e acolhida, né? E aí quem lê, aí minha colega, não, mas gente, nada a ver, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque nem sempre o que eu interpreto é o que o autor quis dizer ou é o contexto de escrita do autor, né? Por isso que a gente falando hoje de leitura, né, para o pessoal que vai fazer a redação do Enem, então é muito importante que a pessoa, antes de fazer uma leitura de um texto, principalmente dos autores que são mencionados no Enem, que ele procure saber quem é esse autor, quando o livro foi escrito, qual era a situação social. E lembrar, Sandra, também, por exemplo, esse livro meu foi impresso agora em novembro, né? Saiu, né? Ele saiu impresso em novembro. Ele já estava pré-pronto em abril. Olha só o prazo. Então foi um livro que foi escrito há mais de um ano atrás, né? Então não quer. Há poemas, por exemplo, esse que eu falei, Seu Sorriso, eu não tinha nem Eliana ainda. Então Eliana já está com 8 anos. Então é um poema que tem uns 10 anos guardado e que veio para essa coletânea. Então, nem sempre o texto que está ali corresponde à data atual. Então, a gente precisa pensar nesse tempo em que foi escrito, principalmente as obras que são crônicas, que são citadas no Enem, né? Que a crônica é um texto bem temporal, com tempo marcado, que tem toda uma, como diz os meninos, né? Tem toda uma pegada social, mas a gente precisa ter esse cuidado e essa observação durante o ato e o processo de leitura, né? Para não achar o que não é. Então, os alunos que estão aqui acompanhando, que irão fazer o Enem dia 17, muitos falam que não gostam de ler. Eles admitem isso, né? Não gostam de ler. Sim. Ser bom leitor está associado a ser um bom escritor? Ou é vice-versa? O bom escritor é um bom leitor? Como que você diz? Olha, eu digo que um bom leitor, eu acho que nem sempre o bom escritor é um bom leitor. E nem sempre o bom leitor é um bom escritor. Por que você diz isso, Adriana? Porque eu penso, vamos pensar em um brasileiro nato e que nos representa muito bem no ato de escrever e analfabeto, que foi o Sim. Patativa do Assaré. Vai me dizer que ele é um leitor de palavras? Não, ele não era leitor de palavras, ele era leitor de mundo. E aí entra o que Paulo Freire nos diz, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ninguém vai conseguir ser um bom leitor de palavras se não for um bom leitor do mundo que o cerca, né? Então, o ato de ler, o bom escritor é aquele que sabe ler o mundo e sabe tirar proveito do que vê e do que sente para escrever. Mas existem excelentes leitores que nunca serão escritores. Porque a escrita, Sandra, ela é um ato muito... Eu falo por mim. As meninas até riem, né? As minhas amigas e companheiras, e o meu companheiro, Salvador, né? Do livro, os companheiros do Profs que leem, tá, gente? Por favor. Nós somos em 6 professores. O Salvador, a Adriana, a Elisângela, a Joana, e a Dudu e a Aline, né? Nós somos 6 professores. Então, eles falam... eu falei com eles que me foi muito difícil me dar a ler.
Observe que eu trouxe eu consegui publicar um livro e eu tenho outros dois que eu ainda não tive coragem de dar a ler. Olha. Ainda que exista quem leia e fala. E outra coisa, e até mesmo o processo de revisão do livro. Eu passei por essa aflição de me dar a ler, de ser difícil o me dar a ler. Então, o ato de escrever, às vezes a gente até escreve, mas a gente tem o medo de colocar a sua escrita em julgamento, porque a escrita ela tem um destinatário. Eu não escrevo para mim apenas, a menos que isso seja um diário, né? Uhum. Mas a escrita ela é feita para ser compartilhada com alguém, né? Para ser compartilhada, para ter esse processo de socialização. Uhum. E aí, o bom escritor é aquele que não tem medo. Eu digo que é isso. Que o bom escritor é aquele que não tem medo, é aquele que não se prende à regra gramatical, mas se prende à regra de deixar fluir aquilo que ele pensa e confiar em alguém que corrija. Uhum. Tá? Porque nenhum grande romancista daria conta de escrever, né, uma saga inteira e ele mesmo fazer essa correção. Não dá conta. Imagina quem escreveu Harry Potter, né? Nossa. Várias. E aí essa mesma escritora fazer toda a revisão. Ela não consegue. Então, o bom escritor ele precisa arriscar, né? Arrisque a escrita. Patativa do Assaré era analfabeto e fez lindíssimos cordéis, lindíssimos textos. E a própria Bíblia, você sabe disso, né, Sandra? A gente que faz o curso de teologia, a gente estuda a Bíblia, e a maioria dos escritores da Bíblia eram analfabetos. Todavia, a escrita, o dizer, as palavras deles são lindíssimas, né? E até hoje são edificantes e prosseguem a gerações, mais gerações, séculos e séculos, né? Então, o importante é ter essa coragem de redigir e se Isso. dar a ler. Uhum. Eu quero chamar a atenção para os meninos que estão aí acompanhando, que eles chegam para a gente querendo ajuda para repertório. Né? A professora me ajuda com repertório sociocultural. Igual o que você falou, o leitor, ele antes de tudo tem de saber o que? Ler o mundo. Então, olha só, o aluno conviveu um período no ensino médio, teve aula de filosofia, de sociologia, mas ele tem uma vivência. Então, o bom repertório, eu sempre falo para eles, não é chegar lá com muitas citações, com frases que talvez sejam descontextualizadas. Então, é ele conseguir movimentar esse conhecimento. Esses dias eu achei interessante que um aluno mandou no direct uma pergunta, professora, eu posso usar na minha redação algo que eu ouvi no rádio? Aí eu parei assim, eu questionei para ele, por que no rádio? Falei assim, você não assiste, você não lê. Aí eu imaginei, de onde é esse aluno? Não tem internet, não chega até ele, porque nós temos essa realidade, não é? Sim, e aí ele verdade. falou assim para mim, professora, ele acho que é da Paraíba, então olha só a distância. Falou assim, eu trabalho durante o dia, eu não tenho tempo de ficar lendo, mas eu ouço muito rádio. Ele falou, eu ouço muito rádio durante o meu trabalho. Aí, depois dessa explicação, eu falei, claro, então se você conseguir contextualizar algo que você ouviu, a letra de uma música, uma história, as notícias, né? Então, as notícias que vão para o rádio também foram redigidas. Então, basta você o quê? Dar a fonte, de onde que é. É da emissora X, Y, do estado tal, de onde. Então, se você embasar, não tem problema nenhum. Então, quer dizer, essa foi a realidade dele. Outros vão, qual é a realidade de outros? Aquilo que eles estão vendo no mundo virtual, estão lendo, estão buscando. Isso. Mas para esse aluno foi o rádio, eu achei muito bacana. Porque para muitos só a gente fala assim, rádio? Eu estranhei porque eu não ouço rádio mais. Sim. Mas era a realidade dele. A gente precisa, Sandra, entender, né? O nosso aluno precisa entender que eles têm os gostos deles, né? Os gostos musicais, as preferências de filmes, de séries, e que eles usem isso de uma forma produtiva no seu processo e façam uso disso no seu processo de escrita. Por exemplo, né? Se você é uma estudante que gosta de funk, ok. O funk é uma escrita poética, é um texto cantado de protesto,
né? Que quer marginal, né? Você pode fazer um paralelo com a marginalidade, né? Quem vive à margem da sociedade. Então preste atenção nas letras dos funks. Aprenda os nomes daqueles funkeiros que são realmente bons e que trabalham as questões sociais de verdade. Quais são? Você gosta desse ritmo? Então, por favor, leia. Leia sobre o cantor que você gosta. Leia sobre os funks que ele escreveu. Se você gosta, por exemplo, às vezes algumas pessoas são evangélicas e leem mais a Bíblia, né, do que as outras literaturas, então que faça uma boa leitura para que possa citá-la. Porque quantos exemplos a gente tem dentro da própria Bíblia de pessoas que usaram o seu conhecimento na administração, no manejo com a guerra, na distribuição de renda, como José no Egito, na questão da discriminação para com as crianças, da discriminação para com a mulher, a questão da vivência em sociedade, da construção e do construto de regras sociais que está presente nas escrituras, mas você precisa entender que você precisa ler o mundo que você vive. É leitura de mundo. Eu leio o que eu gosto. Comece lendo o que você gosta. Agora, leia o que você gosta bem lido. Eu gosto de funk. Leia sobre um funk. Como surgiu? Quem são as pessoas que fazem esse protesto? Como isso se deu? Quem é esse cantor que você gosta tanto, que você está com essa batida na sua cabeça? Como isso funciona? Como é que a rima é dada nesse processo de construção desse texto? Ah, mas eu detesto funk, eu gosto de música clássica e eu toco violino. Maravilha, estude Beethoven, estude Bach. Vai estudar as pessoas que trabalharam com essa música, com as músicas clássicas, que fizeram as escrituras. Vejam o que elas fizeram. Quantas histórias, todos os autores, em todas as manifestações de linguagem, Sandra, elas têm, o aluno precisa entender isso, que todas as manifestações de linguagem e todas as coisas que as pessoas usam para se comunicar, elas estão dadas para serem lidas. E a leitura que vale a pena e que pode aprovar um aluno, é essa leitura bem feita daquilo que ele goste. Comece a ler bem aquilo que você gosta. Comece a entender bem daquilo que você gosta, que quando você for se deparar com uma avaliação, você vai conseguir usar o que você ama para se desestressar na hora, você vai lembrar daquilo que você gosta e ainda vai usar no seu texto. Né? É uma dica. Então, respondendo ao tema da nossa live hoje, a leitura que aprova. Então, qual é a leitura que aprova? Então, a Adriana acabou de falar. Então, parte do seu gosto, não é assim? Uma leitura bem feita. E tem aluno que fala assim, professora, eu não gosto de nada. Impossível, você deve gostar de futebol, não é? Ou você gosta de quê? Eu gosto de jogos, eu vivo game. Então, estuda sobre isso. Algum joguinho você pode fazer uma comparação, um paralelo. Então, os alunos eles ficam preocupados com o repertório. Quando, na verdade, se eles conseguissem ir fazendo o link com as coisas que acontecem ao redor deles, isso é fundamental. Então, o repertório está aí. Não é questão de você ficar decorando a fala do outro, o texto do outro. Não. O bom repertório é aquele que é autoral. Nós estamos querendo a redação do Enem, não é uma redação coringa, tá? Não vamos ficar querendo copiar a redação do outro, não. Nós queremos uma redação autoral, que a gente consiga perceber o seu estilo. Ontem uma aluna me questionou, eu posso usar no entanto? Existem outras conjunções, mas se para você soa bacana, se é o seu gosto, você acha que fica legal, é o seu estilo que vai sobressair. O sentido é o mesmo. Então, não é para você fazer o que os outros estão fazendo. Então, deixe esse seu estilo parecer. Tá? Então, vamos evitar ficar copiando. Claro que nada impede de você ler, ver o que o outro fez, até mesmo modelar certa estrutura, mas que o seu estilo prevaleça, que a leitura, então, que vai te ajudar na aprovação é a leitura que vai passar. Essa leitura de mundo não significa totalmente só a leitura do livro,
não é assim? Não. Mas é claro que a leitura do livro é importante, só que ela não é pressuposto para você tirar nota 1000, nota 900, porque há alunos que tiram nota acima de 900 que não fazem citação alguma no seu texto, Verdade. tá? Mas conseguem trabalhar, manipular essas outras linguagens. Eu achei muito interessante, Sandra, que ontem na live você estava falando sobre a questão das paródias, né? Que é Isso. possível que o aluno parodie, né, um texto. Olha que bacana você falando aí, você começar. E eu sempre digo aos meus estudantes que, os meus alunos, que comecem a escrever daquilo, e ler e escrever daquilo que você gosta. Né? Então, eu tinha um aluno que dizia que não escrevia porque não gostava de nada, que não lia porque não gostava de nenhuma leitura, que não gostava de nada. E um dia passando, né, caminhando, porque eu não fico na frente, né, eu sou aquela professora que sempre me acha no fundo da sala, eu vi no celular dele, né, no descanso de tela, uma foto de um jogo do Assassin's Creed. Eu falei, cara, que isso? Aí ele, professor, eu tô guardando, sei lá, com medo, né? Eu falei, mas você gosta desse jogo? Ah, professor, eu gosto. Eu falei, rapaz, meus meninos também gostam. Você sabia que tem os livros, no livro você tem macetes para você passar de fase, tem todo o contexto histórico. Tem, professora? Eu falei, tem, você vai ficar fera no jogo se você ler o livro. Eu posso emprestar o livro dos meninos para você. Falei isso sem consultar o Gabriel. Você imagina, Gabriel, você conhece Gabriel, né? Milimetricamente. Aí eu convenci o Gabriel a emprestar os livros para esse menino. Então o Gabriel começou a emprestar os livros para ele e ele foi gostando de ler. E aí ele passou a gostar de ler esses romances históricos, esses textos, essa leitura mais histórica. Ele gostou disso, né? E a partir de quê? A partir de um gosto dele pelo jogo, né? Pelo game. Um outro aluno meu queria ser jogador de futebol. E aí disseram que não gostava de ler, de escrever nada. Eu falei, cara, então você precisa ler. Você conhece a biografia do Pelé? Você sabia que aqui em São Mateus, né, nós temos Maciel de Aguiar, que foi um dos biógrafos autorizados pelo próprio Pelé para fazer a biografia dele. Não, professor. Aí eu falei, mas você tem que saber, você não quer jogar futebol? Você precisa ler, você precisa entender disso. E aí eu fui trazendo alguns livros de biografias de jogadores, né? Eu fui apresentando essas literaturas para ele, ele começou a ler a partir daí e depois foi lendo as outras coisas que eu indicava, né? Então, é preciso que a gente comece a ler o que a gente gosta. E se eu gosto de alguma coisa, eu preciso minimamente me informar bem disso. Porque eu não posso dizer que eu gosto da Sandra Celino e não saber nada da Sandra Celino. Eu não sei o nome dela completo, eu não sei se ela tem filho ou se não tem. Então, fica um saber vazio, só de um conhecimento supérfluo. Se é o que eu gosto, que eu me aprofunde no que eu gosto, e a partir dessa profundidade no que eu gosto, que eu chegue até o outro e que eu use isso para me aproximar do outro, né? Por exemplo, o meu aluno que gostava de futebol, né, ao ler por exemplo, a Dom Casmurro, eu falei com ele, pensa nas estratégias. Quais foram as estratégias aí de jogada que o Bentinho e o Escobar e tal? Aí ele, é mesmo, professor. Eu falei, rapaz, você lê já imaginando esses lances, né? Você pega, né? Como foi isso, né? Como ele conseguiu acertar, como é que ele conseguiu driblar, como é que captou dribla o marido, vai vendo. Então, vá usando os termos que você gosta para fazer essas leituras que não lhe são muito, muito gostosas, né? Que não são muito aprazíveis. Mas elas são necessárias porque elas dizem da cultura do nosso povo. E elas contribuem para constituir o nosso vocabulário. Porque aí vem uma outra questão que é muito interessante, né? A pessoa que lê, ela tem um bom vocabulário. Né? Ela tem um bom vocabulário, ela consegue escrever as palavras mais tranquilamente, sem tanto medo de errar. É claro que nenhuma escrita, né, ela pode ser dada sem pelo menos uma mínima revisão. A gente precisa ter esse cuidado de revisar minimamente. Mas quem lê bastante já tem menos erros, já está mais à frente. E aí, na hora que eu vou, né? Se eu chego na redação esse ano, por exemplo, eu falo que uma das grandes possibilidades é com relação a esse centenário da Clarice Lispector, a gente ter algo sobre a Clarice no processo de escrita. É possível.
né? Uhum. Então, a leitura da Clarice é uma leitura difícil? É, porque ela é muito introspectiva, ela Uhum. trabalha muito pouco com as questões sociais, né? A gente tem uma ou duas obras da Clarice que tem esse aspecto social, as outras obras são mais introspectivas, né? Nesse tempo psicológico, nesse pensamento dela mais profundo, né? Eu digo que ela é muito Uhum. profunda. Então, você usa o que você gosta, parte do que Uhum. você gosta e encontra com a Clarice. Parte do que Isso. você gosta e encontra com aquele tema do Enem que está sendo dado. Eu gosto de funk, então tá, quais são os funks que falam? Você vê lá o tema, por exemplo, o trabalho infantil, uma possibilidade, né? Essa questão do trabalho infantil, da violência doméstica, né? Então você Uhum. pode usar uma letra de funk para dizer, e parodiar, fazer o que você falou ontem, né? Parodiar, né? Que escutou, né, o funk, parodiando, né, o funk de fulano de Parafraseando, tal, né? parafraseando, ou fazendo uma paródia a partir daquilo ali, né, para você poder Isso. começar uma escrita. Você pode, né, ou fazer a paráfrase ou fazer essa paródia também. São Isso. possibilidades. Ou fazer a citação se você é bom de memória e Sim, sou bom consegue, de memória. né, Ó, a Cláudia está aqui. ditado. A Cláudia está interagindo aqui com a gente, falou o seguinte: que o professor precisa ser um bom vendedor de livros, né? Há leituras impostas que às vezes a gente não consegue fazer com que o aluno leia. E ela comenta ainda assim, e evitar fazer caras e bocas para o gosto livresco do aluno. E é Verdade. interessante, às vezes o professor ele quer cobrar a leitura e essa cobrança é o que vai afastar, né, o aluno da leitura, em vez de Verdade. trazê-lo. Em vez Igual ela também comenta aqui que ela começou a ler devido aos gibis. Então, olha que bacana. Eu passei a ler, no meu caso, foi porque eu gostava muito de ouvir histórias. Então, na minha família tem o hábito de contar histórias. Então, nós morávamos na Aham. roça, à noite, em volta da fogueira, ou em volta da lamparina, ou do candeeiro. Então, sempre tinha alguém contando histórias. E eu, a história está onde? Tem livro de história. Então, eu queria aprender a ler para poder ter acesso a essas histórias. Né? Então, cada um tem aí a sua história de leitura, tá sendo bom Verdade. leitor, não é? Então, isso é muito Sim. bacana. E a gente precisa entender também, né, que a gente pode ler para diversas coisas, né? Eu posso Uhum. fazer a leitura para eu me informar sobre alguma coisa, eu posso fazer uma leitura para eu entender sobre alguma coisa, e eu posso fazer uma leitura para eu me distrair, me divertir, me descontrair, né? E ainda a gente precisa entender também que eu não. Cada estilo literário ele precisa ser lido de uma forma diferente, né? Então, Uhum. o bom leitor, ele precisa entender isso. Eu não vou ler um catálogo de supermercado como eu leio a bula de remédio. As minhas buscas vão ser totalmente diferentes. Como eu não lerei uma crônica com a minha mentalidade de conto, ou com a minha Uhum. mentalidade de romance. Eu não posso, né? E a gente precisa também, Sandra, ter um cuidado no pensar o estilo do autor. Por exemplo, quem vai ler a Agatha Christie vai pensar em quê? Numa Mistérios, né? ficção, nos É. mistérios, numa Uhum. trama policial, Isso. né? Você vai pensar. Agora, quem lê o Manuel Bandeira vai pensar em quê? Numa questão mais poética, numa questão mais centrada, naquela escrita mais concisa, né? Então, eu preciso me preparar e entender, por isso que eu falei logo no início, a gente precisa conhecer quem escreveu o livro, né, quem escreveu a obra, Uhum. antes de ler essa obra, e nós precisamos nos inteirar com relação a isso. E também ter o meu objetivo no processo de leitura. Para que eu estou lendo? Eu estou lendo para me informar, eu estou lendo para entender alguma coisa, eu estou lendo, e aí vem vocês, né? Lendo para o Enem.
que é Uhum. um gênero totalmente diferente, que é Isso um aí. tipo de leitura totalmente diferente, porque a leitura que você faz de uma obra para o Enem não é nem a leitura para o próprio entender, nem é a leitura para o informar apenas. É uma leitura para ser provada Uhum. e aprovada. Você está Isso. fazendo Acima teste. de tudo. O que vai ser usado no gênero que você vai estar, porque quando você faz uma prova, você está lendo um gênero textual. A prova é um gênero que está Uhum. sendo dado por você. E esse gênero ele tem uma função, que é te eliminar. Então você tem que pensar que a construção das questões, elas não estão sendo feitas ali para você entender, para você. Não, ela está sendo feita para te provar e te Uhum. provocar, né? E aí, a partir daquilo ali, quem elaborou a questão, ele quer extrair alguma coisa. Então, faça a leitura observando os pontos principais, né? Então, você não vai ler a prova de matemática como você lerá a sua avaliação de língua portuguesa, como você lerá o de ciências, como você lerá o de filosofia. Então, pense que cada texto, que cada prova, que cada segmento da prova exige um ato de ler diferente, né? Exige uma Uhum. disposição de leitura diferente, exige um prestar atenção diferente, que a gente precisa estar focado nisso, nesse processo de fazer a prova. Porque muitas pessoas reprovam porque falam assim, nossa, mas eu não li isso, não é? Fala assim, Verdade, nossa, mas acontece. era isso que queria dizer? Aí depois que está em casa mais tranquilo, nossa, mas que besteira que eu fiz, como eu fiz isso, como eu não entendi, Uhum. né? Então eu não entendi por quê? Porque eu não me dispus a ler e ver aquele texto com o propósito que ele tem e a lê-lo também entendendo qual é a função dele. A função da avaliação do Enem é te testar. Uhum. Então, o que vai ser dito de um fragmento de uma obra, das obras que você lê, leia a obra e leia toda. Não se fie nos filmes. Nas nossas Muito lives lá no menos em Prof. resenhas, Escrever, né? muito menos em resenhas. E outra coisa, tem umas sinopses que são tão mal feitas que dá até vergonha, e eu não sei como elas ainda ficam nas redes sociais, porque elas Uhum. deturpam o dizer da obra. Então tenha muito cuidado, leia a obra na íntegra, não vá primeiro assistir um filme para depois fazer a leitura da obra, porque você perde toda a riqueza, você perde o interesse e você vai lendo assim, eu acho que eu já sei o final. Não sabe nada, É. porque a maioria dos filmes, eles são feitos para prender a atenção de quem vê e não prender a atenção de quem lê, né? Uhum. O autor escreve dando a leitura, o ler para te prender a atenção e compactuando com você. Já o cineasta, ele quer te emocionar não com o ato da escrita, não com as falas, ele usa o fundo musical, ele usa, né, toda aquela iluminação, ele tem todo um outro processo, né, Movimento, né? movimento, né, os deslocamentos, né, ele vai fazer um outro trabalho que a obra literária faz com a escrita, que é muito mais rica e Uhum. muito mais ampla. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A leitura no Enem e a leitura do texto disposto na avaliação do Enem, ela precisa ser vista com mais cuidado. Se tem um fragmento, leia esse fragmento com atenção. Lembrar, né? Eu vou ler o fragmento, é de quem? É de Machado de Assis. Qual é a época? E qual é a escola literária, né? Tá trazendo à Uhum. memória essas coisas que dizem do autor antes de você fazer a leitura. Que aí você, quando você vai ler, você já vai ler lembrando, já vai ter Uhum. exercitado o processo de memória. Porque, Sandra, às vezes a gente vai fazer a leitura na prova e não exercita o processo nosso de memorização primeiro e Uhum. de preparação para essa leitura. Mas se eu paro para fazer a leitura da avaliação, né? E antes dessa leitura, eu penso, é fulano de tal. Nossa, a professora fulana disse disso na aula tal. Vou lembrando algumas coisas.
dou uma anotada naquilo que eu lembrei sobre aquele autor. Quando eu vou fazer a leitura, eu já estou mais preparada para a leitura daquele fragmento. Então, vai ser mais fácil eu entender a questão que vai ser dada sobre aquele fragmento que está sendo disponibilizado ali na obra, né? Porque o Amiga, Enem sempre traz partes. eu vou ter que te cortar, você sabia disso? Nós estamos falando há 50 minutos, você acredita? Não é? Já passou, Sério? já passaram 50 minutos. E eu quero te fazer a última Gente! perguntinha. E a gente nem falou ainda. Eu fiz um monte de notas aqui de coisas que eu queria falar. Outro dia a gente fala, né? Isso. Porque aí a Vamos gente fazer... dá algumas dicas para como. A gente faz igual Eliana, a gente faz, Adriana, a gente faz igual o pregador, né? Estou introduzindo a pregação ainda. Então, mas olha só. É porque a gente ia falar da questão das mensagens, né? Pensar, ok, deixa eu Mas olha só, eu quero só te pedir para você aproveitar, eu acho que vai dar para falar 4 ou 5 minutos, olha. Se o tema do Enem fosse o livro na era da digitalização do escrito e da adoção de novas ferramentas de leitura, como que você abordaria esse tema numa redação? O que você pensa dessa digitalização do livro? Você prefere o livro aqui, igual tem memes que falam, né? Eu prefiro do livro para cheirar a página, pegar, abraçar. E o digital é diferente, mas numa prova de Enem, se esse fosse o tema, o que você colocaria? Bora lá, em 5 minutos. 5 minutos. Eu sou traça, eu adoro o livro físico, então eu quero pegar, eu quero cheirar, eu adoro abrir o livro, cheirar, sentir, riscar os livros. Meus livros são horrorosos, gente, estão todos riscados. As pessoas me pedem um livro emprestado, pedem para escanear alguma coisa, eu fico até com vergonha, porque está cheio de notinha e de dúvidas dos lados. Então, meus livros são todos assim. Independente se é um livro literário, ou se é um livro de estudo, ou se é a minha própria Bíblia. Então, eu prefiro o livro físico, mas a gente precisa entender que a leitura, a escrita, ela é um processo que se dá de modo contínuo e que ela é sujeita à evolução da sociedade e dos meios de comunicação entre as pessoas e dessa vivência no social. Então, a nossa vivência em tempo de pandemia nos fez hoje estar aqui numa live, que nós não estaríamos se fosse em outra ocasião. Então, eu tenho preferência pelo livro físico, mas eu não ignoro a importância de entrar no mercado esses novos livros que são os livros digitais e esses novos modos de leitura, porque a gente não tem apenas um modo de leitura no processo atual de digitalização. A gente tem vários outros modos de leitura e muitos outros gêneros que têm surgido aí e que dão muito pano para a manga para a gente conversar sobre o ato de ler e sobre as muitas leituras que podem ser feitas, né, nessa era digital, a partir de twitters, de blogs, vlogs, né, e tantas outras nomenclaturas que têm surgido aí e que são outras possibilidades do ato de ler e oportunidades para ser leitor. Porque se eu não tenho tempo e nem paciência para o livro físico, mas eu tenho celular, eu posso fazer a leitura no celular, baixar livros gratuitos. E, aliás, a maioria dos livros que são solicitados no Enem, que caem no Enem, são livros que já estão disponíveis em PDF, né? Você consegue baixar gratuitamente qualquer aplicativo de celular para você fazer PDF, né? E fazer essa leitura em um momento que você está viajando, indo para a escola, né? É super tranquilo, isso dá para ser feito. Então, a Adriana adora o livro físico, mas não ignora a importância da tecnologia, porque estar conivente e fazendo uso dela é fazer parte da sociedade que a gente vive e é aprender a ler o mundo em que a gente vive, né? Então, a leitura de mundo sempre precederá a leitura da palavra, né? Então, essa leitura de mundo precisa vir sempre em primeiro lugar. Legal. É isso. Passando aqui, ó, ex-aluna minha, Brenda. A Brendinha gosta de contos, acho que são contos de terror, a Brenda. Tudo bom, Brenda? Eu conheci a Brenda lá, ela foi minha aluna em Pinheiros, e até hoje ainda mantém contato, que legal. Então, olha só, então a leitura
se o tema fosse, então, o livro digital, você teria como argumentar que há algo que é favorável, há algo contra. Além de ter como uma tese, você poderia desenvolver o quê? A questão de baixo custo, não é? Para muitas pessoas que podem baixar o livro, como você citou, em PDF. E há uma coisa que ultimamente muitos têm feito, é ouvir, não é isso? O livro. Sim. Então, ele não lê mais, ele ouve, porque tem muitos escritores e até mesmo muitos locutores que estão pegando o livro e lendo, digitalizando e vendendo, certo? E outra então, assim, coisa, há Sandra, muitas possibilidades dessa digitalização do livro. Sim. E me faz lembrar, quando a gente fala em escutar o livro, é retornar às nossas origens. Sim, a contação de história, não é? A contação de histórias, né? Porque a infância nos é tomada, nos é lembrada pelo processo de contação de história, o processo de escrita primeira nossa, cultural, as primeiras escritas, os contos dos irmãos Grimm, né? Tão famosos, Nossa. Eles surgiram a partir de quê? Do processo de escuta. Né? Então, quando eu volto ao processo digital e faço, né, essa escuta novamente do livro, eu estou voltando também nas minhas origens e nas possibilidades de ouvir até mesmo o próprio autor contar a sua história do seu jeito, pontuando como ele quer. Né? A gente poderia vários argumentos aí, Sandra. Ô, amiga, eu tô muito triste que o YouTube e o Insta vão derrubar a gente daqui a pouquinho. Só temos um minutinho para despedir. Então foi um prazer, gratidão. Foi assim, maravilhoso nosso bate-papo, né? Mas assim, a gente vai marcar um outro momento para a gente falar mais sobre essa questão do processo da leitura, da escrita. Acho que é muita coisa para a gente compartilhar com essa galera que está aí, né? Então, eu agradeço, tá? Gratidão por você ter aí aceitado o convite. Manda um beijo para os seus rapazes, não é? São rapazes. Tá? E a sua linda mocinha, que Deus possa estar abençoando você e sua família. Então, a ti também, Sandra, toda bênção, toda sorte de bênçãos para a sua vida, toda sorte de bênção para a vida desses estudantes que estão aí precisando passar no Enem, que vão fazer essa prova. Vai tranquilo, vai confiando em Deus e vai seguro de que aquilo que você leu, aquilo que você estudou, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus te faz lembrar. Ele não te dá de graça, né? Mas ele te faz lembrar. Então, leia, porque Deus te ajuda, né? O próprio Deus se dispõe a te ajudar, tá bom? Então, um forte abraço aí para sua família, Sarinha, as crianças, né? O esposo, a sua sogra, toda a família, né? Todo mundo aí, um grande abraço. Foi muito bom estar com você, obrigada pela oportunidade, né? E a gente tinha assim, eu tinha tantas outras coisas, anotei, mas não deu tempo da gente falar. Eu acho que nós não falamos nem todas as perguntas que você tinha mandado. Não. Mas né? esse é o problema de serem duas professoras de português numa live. Então, quase não falam. Quase não falam, né? Mas foi muito bom, tá? Um grande abraço. Bom, e pensem que a leitura que aprova é aquela que começa com o que eu gosto. E do que eu gosto, eu me informo tão bem que eu consiga dialogar com as outras coisas que eu não gosto. Né? Isso aí. Então, fechou. Comece com o que você gosta. Grande abraço. Beijão. Pessoal, Beijo. Obrigada a todos vocês que passaram por aqui, a quem deixou seu recadinho. E essa live, ela fica salva lá no meu canal do YouTube. Depois, se você quiser rever, Adriana, eu te mando o link. Aqui no Insta eu deleto, mas lá no YouTube ela fica lá, porque muitos alunos não podem assistir no horário, porque tem outras atividades. Aí depois eles passam lá para ficarem revendo as aulas. Então, depois eu te mando o link. Beijão. Por favor. E até a próxima. Até. Tchau.